morte não é um mal, pois liberta o homem de todos os males e com ela cessam os tormentos da vida, disse Sêneca. A morte nos iguala a todos, é o destino que nos une, independentemente de nossas diferenças. Uma frase de Schopenhauer. Com essas duas frases, a gente abre hoje a temática de Death Care com um convidado muito especial que o Bruno vai apresentar para a gente aqui no nosso 13º episódio, então sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Cristiano. Boa noite aí, pessoal. Agradecer o Lucas Provenza, nosso convidado aqui de honra do nosso 13º episódio. O Lucas, que é economista, né, pelo IBMEC, fez um curso técnico gerencial no segundo grau, já focando aí o lado empreendedor. Desde cedo teve aí uma vocação empreendedora, começou com uns 15, ele vai contar para nós. Fez MBA executivo pela Dom Cabral, e antes de liderar aí o Grupo Zelo, que é o principal tema aí da nossa conversa, ele teve uma carreira no mercado financeiro. Então, muito obrigado, Lucas. Seja bem-vindo ao Faria Nova Lima. E Legal, gostaria de começar com a pergunta de como surgiu a ideia do Grupo Zelo e como foram aí os primeiros passos. legal. Pô, primeiro prazer estar aqui, né, Bruno, Cris, enfim, muito legal poder estar aqui, poder falar um pouquinho desse segmento que é, né, um negócio acho que ainda pouca, né, assim, pouca parte do público eu acho conhece um pouco, conhece o trabalho, É. entende de fato como é que é o negócio. E foi algo até voltando lá atrás, né, que a pergunta, pô, como é que isso começou? Eu acho que foi até por uma surpresa minha também, né? Então, Uhum. começou muito com um pensamento meu. Eu lembro que lá atrás eu falava, pô, isso aqui é um negócio meio público, meio, pô, não achava nem que era algo muito explorado pela iniciativa privada. E comecei a ver que tinha um trabalho muito importante por trás. E o que mais me encantou, assim, né, que me mostrou um outro lado desse segmento, que é um pouco do que é o core do Grupo Zelo, que a gente acredita muito, é o negócio dos planos funerários, né? Uhum. Então, o plano funerário nada mais é do que um modelo de subscription, né? Então, assim, a gente está num país hoje que a taxa de juros às vezes é alta, o acesso da população ao serviço funerário hoje é um problema mesmo social que a gente tem. E ali na Uhum. década de 80, eu acho que alguém teve a grande ideia de falar assim, pô, já que é tão difícil assim, talvez, né, para principalmente a população, né, mais carente ter né, ali 2.000, 3.000, 4.000 reais para contratar um serviço funerário no momento, né, que muitas vezes a gente nem espera. Pô, quem sabe se eu cobrar um valorzinho por mês, né, 50 reais, 60 reais, 70 reais por mês, para um núcleo familiar, né, um valor acessível, todo mundo consegue pagar e como é que é isso, né? Então, o plano funerário eu acho que foi algo que me encantou e que trouxe para mim essa vontade de montar o Grupo Zelo junto com os outros sócios, né, que aí tem muito mais bagagem que eu, que estão nisso há muito mais tempo. Então, o seu Zé Afonso, o Roberto, o Nézio, que são sócios que vieram do segmento. Tem também, acho que é importante falar aí de um grupo, né, de investidores que se sensibilizou um pouco com a causa, com a nossa missão de querer mudar um pouco esse segmento, de querer profissionalizar isso. Começou meio assim, numa conversa, né, de buscando, fazendo roadshow um pouco com Family and Friends, conversando até com o próprio pessoal, né, com essas empresas ali, que eram 3, 4 empresas que já estavam nesse segmento. O pessoal falou assim, pô, mas espera aí, nós somos concorrentes, como é que é esse negócio da gente juntar, né, para ser mais forte juntos? Como é que vai ser essa Uhum. empresa? Como é que vai ser a governança? Como é que nós vamos operar? Qual que é a função de cada um? Então, foram vários assuntos assim que a gente teve que resolver ao longo desses 7, 8 anos que a gente tem de história. Mas a gente hoje está muito feliz, né, primeiro de ter conseguido atingir alguns desses objetivos que a gente tinha lá atrás, né? Hoje é um grupo sólido, grande, então essa tese que a gente criou, de fato, a gente sente que deu certo. E acima de tudo, que eu acho que a gente vê o impacto que a gente está gerando com os clientes, né? Então, a gente recebe muito elogio, a gente tem um NPS hoje acima de 80. Uhum. Então, assim, é uma metodologia assim, é difícil de conseguir uma nota como essa, e Para é quem um não dos tipos sabe, de o mais. NPS é a avaliação da qualidade dele Isso, pelos clientes, né? exatamente. Então, assim, acho que
é o principal indicador nosso, tá na PLR, tá na meta organizacional, tá Legal. em todos os executivos tem essa meta, então é um negócio que a gente tem uma atenção muito grande, na experiência do cliente, como que a gente consegue melhorar isso ainda mais, né. E, ô Lucas, se você puder falar um pouco mais de número, assim, hoje o tamanho que o grupo está em termos de Então, quantidade de funcionários, se puder falar claro, faturamento, se puder falar, os legal. principais números aí da empresa. Hoje a gente está operando em 13 estados. Uhum. A gente tem hoje quase 3.000 colaboradores, então dos mais de 5.000 municípios que existem no Brasil hoje, a gente atende com a rede própria nossa em quase 2.000 municípios. Nossa. Então tem uma estrutura logística ali que não é fácil para conseguir atender, né? Então, assim, Não, imagina, em termos de é, população, você está quase a metade dos municípios, mas você deve estar muito mais da metade da população, né? Você em deve estar alguns nas cidades municípios, maiores, né? é, em Hum, alguns municípios a gente chega a ter uma participação de mais de 50% da população daquele município tendo plano funerário do grupo, né? Então, interessante. na época da pandemia, muita gente até colocava, pô, mas isso aí vai gerar um aumento de receita para vocês e tal. É um pouco que a gente fala do desconhecimento do nosso modelo de negócio. É exatamente ao contrário, né? A gente teve um aumento de custo, foi um momento muito difícil para a gente lá, né? A gente teve que suportar, né? Aquele Uhum, aumento que a gente teve no volume de serviço. A gente ficou muito feliz de poder atender de uma forma digna, né? Com qualidade, essa população que de fato precisava ali dos nossos serviços. É, tá, então eu acho que ah, a primeira grande tese nossa, né, é que a contratação do serviço ela ocorra antes do momento de necessidade. uhum, Então o que a gente espera é que a pessoa ela contrate o serviço nosso, né, no momento que ela está bem, que ela possa ali comparar, olhar os preços. A gente saiu um pouco daquele modelo de foco muito no serviço funerário, fomos para um modelo mais de um plano, então a gente tem uma série de benefícios, a gente tem telemedicina, a gente tem desconto em farmácia, a gente tem desconto em medicamento, então todo um foco ali muito pro bem-estar, com a qualidade de vida também, que a uhum, gente sabe que é importante, né? Então, o que a gente puder fazer para ajudar a levar mais qualidade de vida para essa carteira de clientes que a gente tem hoje, que chega a quase 4 milhões de clientes hoje que a gente tem, que são Uhum. beneficiados por esse plano nosso. Então, mais de 80 e eu acho que mais de 85% de todos os serviços que a gente faz mensalmente, que são quase 4.000 serviços por mês, são de clientes que estão dentro desse produto nosso de recorrência, que estão cobertos pelo plano. legal. Sim. Então, eu acho que essa E é a os grande produtos mudança, começam né? aqui, 40, R$ 50. Como é que é assim? Vamos lá, Exato. eu estou interessado, eu contrato a partir de 40, R$ 50, e Isso. aí o principal serviço, então, é a assistência funerária, certo? Isso. E a Então, gente tem um programa que é como se fosse um programa de benefícios juntos, né, que é a Du Benefícios, uhum, onde que dada essa massa de cliente que a gente consegue fazer várias parcerias. Então, Pague entendi. Menos, por exemplo, no Nordeste, a gente Uhum. movimenta um volume muito grande com eles, Legal. desconto em conta de energia, então tem uma série de Uhum. benefícios que essa rede que a gente conseguiu montar, movimenta mais de 14 milhões por mês Uhum. em GMV para os nossos clientes, em benefícios que a gente leva mensalmente para os nossos clientes. Então você vê Uhum, que é um modelo muito diferente do que talvez a pessoa, Uhum. na hora que fala do nosso setor, imagina que seja né, o modelo Eu que mesmo funciona. praticamente desconheço, Lucas, eu não É, tenho, né? A gente acaba evitando enfrentar esse tipo de coisa, falando a verdade, né? Então, assim, o como funciona a recorrência? A pessoa paga até o fim da vida ou ela tem um tempo ali já previsto que ela consegue, vamos supor, adquirir essa apólice, vamos dizer assim, como que chama, isso. né? É muito parecido, assim, é Como se- importante essa É um pergunta, seguro, né? né? É importante você falar, pô, poderia ser um seguro, né? Uhum. Em uhum, alguns países do mundo, de fato, esse é um produto que é vendido pelas seguradoras junto com a Uhum. empresa funerária, que no Brasil, em 2016, a gente teve uma lei federal, que é a 13261, que permitiu que as próprias empresas desse segmento, lógico que, né, tem uma série de indicadores ali que ela tem que cumprir, ela tem que ser auditada, ela tem que ter um capital social mínimo e tal, comercializasse esse produto. Então, eu achei que foi uma evolução muito interessante, e essa lei foi o que permitiu que esse mercado, que já existia, mas não era regulado,
se profissionalizasse e traísse investidores, né, para Uhum. que acreditassem nisso. Então é um modelo muito diferente, né, É. de negócio. E Então, como é que assim, é lidar com esse tabu, né? Eu tô lá, sair daqui e vou contratar um plano do Zelo isso é, e é um isso. plano que se eu usar, quem vai se beneficiar são os meus familiares, Exato. né? Então, assim, se eu morrer, eles que vão ter um tratamento digno do meu funeral, né? Isso. Como é que é lidar com esse tabu, tanto na venda quanto depois no uso, né? No uso daquela apólice. Então, é muito legal. Assim, a gente começa depois a ter que, né, adquirir um pouco de habilidades dentro da própria companhia, de contatorial, de começar a entender um pouco também essa relação, né, da idade com probabilidade e tal. Então, é algo que a gente começou a se especializar um pouco mais, mas o negócio de plano mesmo, né, assim, falando a minha percepção, né, ele começou muito nas comunidades mais carentes, às vezes no interior e tal, e esse negócio foi crescendo e hoje mais de 23% da população brasileira, de acordo com a pesquisa que a gente fez com o Euromonitor, já é já tem um plano funerário, então assim, é um volume muito grande. Muito grande. E o que a gente tem visto, né, que é algo que eu não entendia no passado, é por que a população também da classe A e B também não tinha esse produto, né. E o que a Uhum. gente está começando a ver agora, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, é exatamente, não por uma questão financeira, mas sim por uma questão de comodidade, como eu falei, né, de ter essa parte da assistência bem feita, de você não ter que ficar ali, às vezes, no momento, né, de dor, de dificuldade, ter que ficar cotando, olhando o preço, procurando, e aí onde que eu vou. Esse mercado começou também a crescer e hoje, assim, é um mercado que a gente vê que da classe A, todo mundo, assim, hoje entende que esse modelo, né, que é o modelo de plano funerário para o nosso setor, eu acho que vai ser Então o teve grande que modelo evoluir a qualidade em termos de assistência para é, avançar nas classes A e B aí. é. E aí um trabalho que eu acho que é um trabalho que a gente vai fazer em paralelo a esse crescimento, né, a popularização do plano funerário, é a gente também depois vir investindo em infraestrutura para Uhum. gerar cada vez mais uma experiência melhor para o cliente, né. Uhum. Então vou te dar um exemplo, assim, de uma coisa que eu acho que foi uma entrega de valor muito grande que mudou um pouco o nosso setor, é a questão um pouco do serviço de catering, né, que ele é muito conhecido como kit lanche, assim. Sim. Uhum. Então a gente produz mais de 10.000 salgados por dia hoje. A gente Nossa. começou a ver que muitas vezes, É assim, eu próprio, passei não é terceirizado? não, a gente acabou fazendo o próprio para conseguir atender de uma forma, né, servir um salgado mais quentinho, como eu te falei, o negócio do NPS, negócio que a gente olha. Uhum. Então ele começou lá atrás de uma forma terceirizada, aí a gente viu que às vezes, pô, a padaria não funciona 24 horas, aí na hora que chegava de manhã, aí a pessoa às vezes estava ali, às vezes num velório à noite, não tinha ninguém para entregar, então, hum, eh, Hum. aí a gente falou: "Pô, eu acho que se a gente primarizar isso, a gente vai conseguir entregar sempre uma melhor qualidade", foi algo que a gente acabou fazendo, Uhum. e hoje é isso, assim, a gente vê que é um diferencial grande, eu particularmente passei por um processo da minha família esse ano aí, infelizmente, e pô, eu estava lá, que você já, né, você sai do hospital, às vezes você fica ali 2 horas ali, um tanto de coisa, e família, depois você tem que ir no cartório, depois você ainda tem que ir na empresa. Então já passa por um momento daquele, e aí eu lembro que eu fui almoçar tipo 4 horas da tarde, né. Então são pequenos detalhes, né, que eu acho que você vai olhando, você vai tentando melhorar. O cara, Uhum. como é que eu faço para isso tornar uma experiência, né, menos desgastante, que já é um momento tão difícil, né? Como é que a gente fica se perguntando o seguinte: "Pô, o que eu posso fazer para amenizar esse momento, né? Gerar um Uhum. pouco mais de comodidade". É. Então é o grande foco nosso, assim, acho que é a grande missão. Tá. E ô Lucas, antes de entrar aqui no business do Zelo, que acho que nós vamos explorar bem, queria só ouvir sua opinião, até você comentou que passou por isso recentemente, e você trabalha com isso já tem um tempo. Eh, Qual é a sua visão sobre a morte? Ah, legal, boa. Então, assim, finados foi há poucos dias, né? Então, é sempre um dia, né, desde o início do Zelo, desde que eu comecei a trabalhar no setor, é um dia que eu sempre tô lá, né, para atender os clientes, para sentir um pouco esse momento. E também, assim, é um dia que eu tiro também para ir ali, né, nos meus familiares, as pessoas que já se foram, ir lá, rezar um pouquinho e tal.
E o ponto, pelo menos, que é o que mais me toca, eu acho que é muito importante a gente conseguir guardar os melhores momentos, né? As melhores, aquele sentimento ali que você tem. Então, eu fui lá, e você, avô, vó, então você tem aquele momento de um pouco de nostalgia, de se lembrar aqueles melhores momentos que você passou. Mas, acima de tudo, também os aprendizados, né? Porque tem muita coisa que a gente carrega, que a gente leva com a gente, que a gente age no dia a dia, muitas vezes a gente vai passar para os filhos e tal, que veio lá Uhum. de trás, né? Aham. Então, a gente poder lembrar desses pequenos detalhes e guardar isso, eu acho que é muito importante. Então, para mim, se pudesse ter uma forma de eternizar essas memórias, eu acho que é algo que tem muito a ver com isso e é algo que talvez eu queira levar comigo, né? Então, assim, eu acho que é muito o que te marca, o que te ajuda a formar a sua personalidade, né? Eu acho que Hum. tem muito a ver aí com a morte, né? E esse um pouco dessa eterna, eternizar isso aí, né? Sim. Essas Legal, isso é lembranças. Eu lembro importante, muito né? do meu avô, né, dos meus avós, assim, eu também, quanto mais a gente vai ficando mais velho, às vezes você fala: "Nossa, tem um tempo que eu já não pensava neles", Isso. né, e realmente se a gente tivesse sempre Às vezes um prato ativando que você isso é come, né, você lembra e fala importante. assim: "Nossa, esse bife cebolado aqui eu comi na casa da minha avó É, todo domingo", aí traz você É. você vai uma lembrando e coisa às vezes boa, umas coisas boas, né. traz coisa boa, né, aquele pé no chão ali, por que que eu tô aqui e tal, é legal mesmo. Boa. E é pouco falado, né? A gente, como ele falou no início, a gente foge desse assunto, né? Ou Isso. você não, você trabalha com isso, mas É, se estiver numa mesa de um é, bar e fala desse assunto, vamos mudar de assunto. É, Não, pô, é. todos nós vamos morrer, nós temos que Nó discutir sobre isso é, e serve muito para a gente valorizar os momentos, que você, né, isso que você comentou, é e essa viver essa melhor, ótica dele, né, porque traz morrer isso. não, até agora é a única é, certeza que a que a gente gente tem, tem, né. né? Então, Isso. beleza. E assim, o fato de trabalhar nesse setor é um negócio que a gente constantemente reflete, sabe. Então é um negócio legal. Uhum. Você fala assim: "Pô, se meu dia acabasse hoje aqui, se meu dia acabasse amanhã, como é que, É. Que eu né, o faria, que que eu né? faria, né?". Então é um negócio que o tempo inteiro e eu acho que te ajuda a tomar melhores decisões, que você vê que muitas vezes você não tem que valorizar, né, tanto só o tempo, né, mas o como, né? Como é que você está Uhum. vivendo, como é que você está com a sua consciência, como é que você está dividindo o seu tempo às vezes em trabalho, família, né, as pessoas que estão com você, né, É, se você está passando isso de uma forma alegre, feliz, é. energizada, se você está, né, mais ali ansioso, depressivo. Então, acho que isso tudo ali é um negócio que a gente tem que ficar sempre no radar, né? Aprendo muito com quem trabalha com, né, doença terminal, ou vocês trabalham Isso, com, de alguma forma, lidam com a morte. Você aprende muito sobre a vida discutindo sem sobre a dúvida, morte, né? sem dúvida. E vamos entrar no business aqui. Eu queria te perguntar sobre o ambiente regulatório, né? Você comentou, Legal. você teve que se ancorar em investidores desde o início. A gente até conhece o Lucas, que tá junto com você aí desde o Presidente do início, conselho. presidente do conselho, um abraço aí para ele, e apoiou você nessa estratégia de M&A, de união de várias empresas, e tem que convencer investidor. Desde o início você lida com isso e até É, hoje. E como é fazer esse trabalho num ambiente desregulado, né? Não tem hoje uma agência reguladora, não. mas hoje ainda tem um track record que vocês construíram. Mas como é que era isso 7 anos atrás, 8 anos atrás? É. Então, assim, na hora que eu me pergunto muito essas coisas, né? Então eu tento olhar muito, às vezes, para essas empresas que fazem parte do grupo e tentar compreender um pouco a história, né? E Uhum. a gente aprende muito na hora que você senta, né? Você fala: "Pô, como é que você começou? Como é que foi? Ah, meu avô, como é que era e tal". Então, o que eu observo um pouco disso é o seguinte, esse tema, né? Ele era antigamente muito tratado, ele estava muito ligado à questão religiosa. Uhum. Então, você tem muito cemitério ainda que são ainda nas igrejas, né? E depois isso começou a ir um pouco para a municipalidade, a partir do momento que as próprias igrejas também não começavam a comportar mais, né, essa questão dos volumes e tal, precisou Uhum. ser criado os cemitérios. Eh, e as funerárias também, engraçado, tem algumas pessoas que eu conheci que vieram dos setores mais antigos, falaram: "Não, eu tinha uma marcenaria, aí morria uma pessoa, o pessoal me pedia para fazer tipo um caixão", e começou assim, e alguns evoluíram ali, às vezes, para uma fábrica de urna, outros acabaram criando. Então, é um setor assim que eu acho que ele
ele evoluiu muito de acordo mais com a necessidade do que talvez, assim, pensando numa questão mais de propósito, o que que seria o melhor, né, de como aprimorar isso mais. E talvez eu acho que o grande, insight que a gente teve, o jeito que a gente tenta repensar o nosso segmento, é olhando muito para outras indústrias e também um pouco para fora do Brasil. Uhum. Então, eu particularmente olho, tento olhar muito, às vezes visito empresas lá fora, o que que o pessoal está fazendo, como é que funciona, né? Por exemplo, a regulação, às vezes, dos Estados Unidos é diferente da regulação da Espanha, então tem modos diferentes de tratar essa questão regulatória. O Brasil aqui tem uma boa parte que é uma regulamentação ainda municipal, então Uhum. você tem um modelo de concessão, você tem um modelo de permissão, você tem um modelo de credenciamento, e cada um com as regras diferentes, com... Então, É. assim, de fato, eh, isso dificulta um pouco mais a gestão e a atividade do nosso setor em si. Então, Sim, eh, eu particularmente, sou muito a favor da livre concorrência, sabe? Apesar de ser um sim. mercado, lógico, tem uma questão social muito forte, que eu acho que por isso que às vezes precisa sim de uma regulação, de uma fiscalização, mas eu acho que assim, quanto menos barreiras É, se criar e deixar o próprio mercado ali se organizar, sim. eu particularmente acredito que o cliente ganha muito com isso, né? Você não Porque, consegue ter um modelo e ganhar capilaridade no território, né? Porque cada município, às vezes, em exato, Minas, por exemplo, né, que é uma fábrica de municípios, é, você tem ali cada um com um perfil legislatório. e às vezes você não, né? Às vezes, por exemplo, a gente dividindo um pouco, né? No Nordeste eu vejo que tem muito essa questão da livre iniciativa, da permissão e tal. Às vezes no Sudeste não, tem que ter atrelado às vezes a uma licitação, a uma permissão, a um credenciamento, aí tem um número restrito, né? Então, assim, e eu acho que isso dificulta um pouco a própria profissionalização do setor, né? Eu acho Sim. que Você está falando é, de plano funerário, do cemitério, de tudo, do como um setor todo, do inteiro. setor Então, como um desde o todo, né? serviço funerário, a parte Aham. cemiterial, a parte de plano não, essa geralmente Isso ela já é mais. é um Aham. negócio mais de livre iniciativa, mas o serviço ele tem um pouco Aí tem o essa questão encaixe. regulatória Sim. que não é uma coisa muito fácil, né? Uhum. Então, assim, a minha sugestão, pelo menos que eu gostaria muito, era que fosse um negócio, porque a gente vê, por exemplo, até a parte da educação, da saúde, que são serviços muito importantes, também você vê uma coisa, às vezes, um pouco mais simples, né, do Sim. ponto de vista de oferta e demanda, e você tem órgãos ali, né, regulamentando e Sim. olhando, e nem por isso deixando de fiscalizar e É, a gente prezar pela gosta de falar qualidade, né? desse tema aqui, né? A gente criou muito o podcast com base nisso, né, Bruno? Que é para falar de negócio, de fortalecer o ambiente de negócio. E É, total a gente é pró, livre iniciativa, livre concorrência mesmo. É importante você falar disso, que eu acho que a gente precisa de caminhar muito, não só no setor. isso. eh, eu chamei de death care, tá certo? Falar É é isso isso, mesmo. geralmente. O setor de, né, Você- cuidado com o morto, e vamos dizer assim, né, Isso. com o falecido, vamos dizer assim, né? E em outros setores também, né? Então, assim, eu queria também te perguntar, você falou dos desafios de negócio e tudo, como que você está vendo, né? E qual o potencial de crescimento da modalidade de virtual, online, que é o Legal, funeral online, né? legal, Você boa, falou boa muito também de pergunta. pandemia, acho que você pode também trazer alguma coisa à luz disso, não sei se o insight veio nessa época, né? Uhum, Sim perfeito. ou não, que foi quando teve o boom, né, coisas inimagináveis, que não, não, reunião só é possível ser presencial, não, a gente vê que Isso. não, medicina, telemedicina, a psicologia, né, o Conselho de Psicologia logo depois liberou atendimento ser à É, distância, que era impossível, então a gente vê que é possível fazer muitas coisas inimagináveis à distância, é, né? E até às vezes muita gente no passado perdia funerais, não ficava ali chateado por não participar daquele momento com o ente verdade. querido. Eu acho que é uma forma muito bacana que vocês já estão fazendo, né? Eu Isso. queria entender um pouco isso mais e como que e quanto isso ainda pode crescer. Isso falando de negócio. Assim, excelente pergunta, porque a gente gastou uma boa parte, assim, da nossa história tentando nos organizar do ponto de vista de processo, de estrutura, para Uhum. conseguir crescer, porque não é fácil é, é, você conseguir escalar uma operação igual a nossa, assim, né? Até porque o tempo de atendimento que a gente tem para atender um volume tão grande de pessoas, às vezes que tem um velório
exige muito essa parte de controle nosso e tal. E eu acho que já há uns 2, 3 anos a gente quer gastar bastante energia e investir bastante para modernizar e melhorar a experiência do cliente. Uhum. Então, assim, a gente precisou gastar um pouco e investir bastante para nos organizar, e agora a gente quer gastar praticamente 80% do nosso recurso olhando para a experiência do cliente, né? Perfeito. Então, essa questão do velório online que você falou, eu lembrando de algo que eu mesmo vivi, porque assim, é bom quando você vive, né? É, esse velório, meu tio, por exemplo, eu tenho alguns primos que moram fora, né? Eles não estão no Brasil e tal. Eles queriam participar, né? Então a gente conseguiu disponibilizar esse link para eles. Mas o que eu achei mais legal nessa experiência não foi só eles poderem visualizar, foi eles poderem interagir. Então eles Hum. conseguiam mandar mensagens, mandar fotos e tal, e isso aparecia uma televisão igual a gente tem aqui do lado lá, onde estava todo mundo. Então, a gente estava lá, a gente conseguia ver a mensagem, poder interagir um pouco e tal. Fotos Então foi antigas com o falecido. exato. Que Então legal. foi uma experiência que eu achei bem legal, assim, e eles Uhum. também se sentiram bem de poder estar ali participando, prestando uma homenagem, né? Porque é muito ruim, né? Às vezes você É. não consegue, é um momento curto, a pessoa fala, pô, não, Não dá nem tempo de pegar um voo, né? Se ele mora fora, exato. às vezes, né? E isso eu acho que aproximou um pouco, né? Sim. E às vezes o mais próximo ali também não tá atendendo o telefone, você não vai conseguir nem acessar a pessoa naquele momento, né? Exato. Né? O filho, a pessoa. E aí tem uma série de coisas, assim, né? A parte do programa de benefício nossa mesmo, né? Antigamente era muito parecido, até com a parte de plano de saúde, sabe? Aqueles livrinhos que tinham aquela lista de convênio, uma carteirinha de plástico física. Aham. Hoje a gente tem um app, aí a pessoa, por geolocalização, ela consegue saber Ver a quais são os rede. parceiros que estão mais perto dela, ela consegue pesquisar, ela já tem ali a regra de como funciona o benefício, o desconto. Uhum. O WhatsApp, hoje que a gente está vendo que está todo mundo querendo, né? Deixar de ficar atendendo telefonema e conversar mais pelo WhatsApp. A gente está desenvolvendo, a gente acabou de desenvolver agora Uhum. um autoatendimento todo pelo WhatsApp, então o cliente Legal. consegue gerar uma segunda via, gerar um comprovante, mudar o plano, tudo pelo WhatsApp. E no final agora a gente fez um projeto bem bacana que até a geolocalização ele conseguia fazer também, né? Tinha meio que um autoatendimento ali pelo WhatsApp, jogava ele para o Google Maps e ele Uhum. conseguia achar a localização do jazigo dele no Google Maps dentro dos cemitérios, assim. Olha, E esses, legal. Então, bem vamos dizer legal. assim, esses add-in, vou chamar assim, é customizável na hora de fechar o plano? Ou é um pacote e único, vamos dizer Legal. assim? Você consegue, a pessoa pode escolher, eu opto por isso, é um pouco mais caro. O velório online você cobra já na adesão, como que funciona? Mas excelente pergunta, assim. A gente sempre teve como uma premissa para a gente de negócio é que o cliente não poderia desembolsar nada quando ele precisa do serviço. Uhum. A gente acredita que isso faz parte da experiência. E aí, o que a gente começou a observar recentemente? Que, principalmente quando a gente começou a entrar e atingir outras classes sociais, a cobertura, o custo começou a mudar muito. Porque às vezes você tem uma família que quer uma cremação, você tem uma família que tem um jazigo particular no cemitério particular, aí você tem uma outra que tem um jazigo no cemitério público com outro produto. Aí agora tem a questão do pet, que é impressionante, né? Como é que tem crescido bastante. A pessoa quer adicionar o pet também no plano. Olha só. É Então, mesmo? Mas é relevante isso? vamos falar assim, há 1, 2 anos atrás não era, e hoje a gente já tem visto assim, está crescendo de uma forma Você muito consegue grande, falar assim. números? Quantos Olha, pets tem lá? a gente hoje a gente já deve estar fazendo quase uns 300 pets, né, por mês, assim, e a gente chegou a, por exemplo, há 2 anos atrás praticamente não existia, assim, Sim. muito pouco. Que Então a gente isso. começou, Olha o a gente, mercado que tem. E realmente a gente montou um uma velório pessoa, é pet um, é que um não existia, animal né? querido, né? Velório pet. É, Eu vi no site. o cachorro que eu tinha, por exemplo, eu acabei enterrando ele no sítio, que na época não tinha muitas essas Sim. coisas, né? Legal O isso da aí. minha esposa, que era minha namorada na época, a gente fez uma cremação, mas aí não tinha lugar para colocar as cinzas, levava. Então, são coisas que a gente vai vivendo, a gente vai se perguntando dentro daquela experiência, pô, como é que eu consigo fazer isso? Uhum. Cada vez gerar uma experiência melhor, uma experiência que deixe uma mensagem, como você tinha me perguntado lá atrás, pô, o que, que é o importante para você, né? Que eu te falei muito Uhum. que é a questão da memória, daquela sensação boa que a gente teve.
E eu acho que essa parte da despedida, quanto melhor ela for, né, você fazer com que o luto seja vivido de uma forma muito tranquila e tal, eu acho que ajuda muito a, a ter essa percepção, né? Então, Indo- essa área de experiência do cliente é algo que a gente quer mudar mesmo a Uhum. realidade. A questão, por exemplo, que é um negócio que a gente gostaria muito que acontecesse, por exemplo, a parte de baixa no cartório, né? A gente estava doido, falou, "Não, pô, podia ter um jeito de fazer isso online, né? É, Para a família não precisar, pô, já é um momento difícil, aí eu tenho que falar, não, tem que ir lá no cartório e tal, você tem que ir lá dar baixa e tal. Pô, como é que a gente, será que tem alguma às coisa que vezes a gente online pode ali ele dá uma fazer, permissão, né? dar uma permissão, você mesmo faz, né? Por Sim, exemplo, com imóvel a gente já consegue, né? sim. Tem visto hoje alguns cartórios de imóvel, você não precisa mais de ir, tem um link online, já tem, ele te filma, pede para você apresentar sua carteira para comprovar que, né? Que está ali. Então, assim, eu acho que Uhum. é um setor que ele ficou muito tempo ali para trás e Uhum. que eu acho que tem muita coisa para evoluir, né? Mas então tem Legal. essa customização do plano ou não? O cara, Tem a ele pode ir customização, comprando. e o que a gente está fazendo agora para o ano que vem é evoluir isso ainda mais. Sim. Então, a gente. Vai ter valores conforme a cobertura. Aí o É, cara define na se, partida Exato. e o, na hora de utilizar o benefício ele não paga nada. A ideia assim, é a gente ter alguns modelos, e eu vou citar alguns, por exemplo, a gente tem um tipo de plano, por exemplo, que é um plano familiar. Uhum. Então, que é o que eu tenho para mim. Então, assim, para mim, para minha esposa, para meus filhos, pai, mãe ou sogro. Então, esse aqui, por exemplo, é o modelo de plano. Você tem um Legal. outro modelo de plano que você faz para você como titular e você consegue colocar é, independentemente de ser familiar. independente familiar. E aí a precificação é mais de acordo com a idade e tal. Uhum. É, Você tem uns outros produtos que aí tem uma questão, pô, às vezes tem um serviço cemiterial junto também, e aí por conta disso, né, você tem que criar um produto diferente. E a gente também quer ver, às vezes, alguns itens, porque às vezes tem determinados serviços que você pode prestar, que não necessariamente você precisa de criar um novo produto para isso, mas pode ser como se fosse um item, né? Uhum. Então a gente contratou esse ano uma das maiores empresas do Brasil nessa parte de precificação, de produto e tal, e eles acabaram de entregar para a gente no dia 30 de outubro o diagnóstico disso e até com essa sugestão. Então a gente está Uhum. pretendendo já revisar todo esse portfólio de produtos nossos, com precificações e tal, para Legal. começar a vigorar a partir do ano que vem. E aqueles cemitérios parque que também É, tem sido uma tendência, isso vocês acreditam que é uma tendência ou é assim, eu acho que foi plantar uma muito, árvore, né? eu acho que foi muito no passado. Uhum. Então, a gente tem tentado investir muito nos cemitérios que a gente tem, muito nessa questão do paisagismo, de criar, às vezes, também produtos diferentes, né? Dentro dos Uhum. cemitérios parques e tal. Mas do ponto de vista regulatório, aí voltando um pouco lá para aquela pauta que, Uhum. né, que é uma pauta muito importante, é, a gente tem visto os verticais hoje como sendo uma tendência melhor do ponto de vista ambiental, do ponto de Entendi. vista de ocupação de espaço. Sim. Então, a gente tem visto hoje muitos cemitérios eh, eh, sendo feitos com esse modelo, porque geralmente você precisa de uma área menor, né? E do ponto de vista ambiental é muito mais fácil de você operar, né? Uhum. E esses cemitérios Licenciar. estão Então, sendo nas áreas centrais ou em locais afastados? a gente, por Já que é exemplo, tem vertical. a gente tem um vertical hoje, por exemplo, na cidade de Guarulhos, que é como se Uhum. fosse um prédio mesmo, enfim. A gente tem um na cidade de Petrolina, e aí é um modelo mais de blocos e tal. Então, eh, eu acho que funciona tanto para grandes centros como também para cidades menores, assim, não tem. Uhum. Eu Uhum. acho que assim, o modelo antigo do parque mesmo para sepultamento, eu acho que muito por uma questão ambiental vai ser cada vez mais difícil de novos cemitérios serem abertos, assim. Nesse sentido também, a cremação, ela, você vê o crescimento? Como Exato. que tá hoje? Ela já... Eu acho só uma ressalva importante, assim, apesar de eu ter citado essa questão ambiental, a gente, pelo menos nos estudos que a gente teve acesso pelo sindicato, a gente não entende muito que existe tanto um problema ambiental nos cemitérios parques, né? Você não tem tanto risco de contaminação. Teve um pessoal da Santa Casa de São Paulo que fez um estudo denso e tal, tentando analisar isso. A gente teve acerto, foi um estudo científico, na época foi distribuído pelo sindicato.
Mas o vertical, pelo fato de ser um negócio estanque, né? Você está ali numa gaveta, você ambiar, então você não tem acesso com o solo, né? Então você consegue de fato ver que É, é, não tem questão. A cremação, sim, eu acho que é uma tendência também. E mais um motivo para não existir mais aqueles grandes cemitérios, talvez, né? Com uma uhum, área muito grande, porque a cremação está pegando cada vez mais esse espaço, né? é. Hoje, qual que é o percentual de cremação? Hoje a gente tem cemitérios, hoje, por exemplo, no Rio, lá em Niterói, quase 50% entre sepultamento e cremação. É, E eu lembro quando eu comecei aqui em Minas, eu acho que ali em 2011, 2014, só tinha um crematório em Minas. Aham. essa opção E é o na preço, adesão? e o preço, para você ter uma ideia, hoje ele é mais barato do que o preço lá em 2014. 10 anos depois, eu lembro que na época lá em 2014, eu acho que uma cremação aqui em Minas custava na faixa de R$ 5.000, R$ 6.000. Hoje você consegue contratar talvez um valor até mais barato que há 10 anos atrás. Então É. a cremação ela está se tornando Nada cada como a vez concorrência. E mais também uma vez, tecnologia, é. né? Assim, a importância de você ter o livre mercado e Sim. tal. Vocês estão com 4 Então, milhões de usuários, não é isso? hoje Eu li lá clientes, de clientes isso. exatamente. Essa opção é feita na adesão ou a posteriori ali, depende, ou é Se tem aberto? direito à cremação, É, né? Geralmente na adesão do plano que o cliente escolhe, mas escolhe, ele né? também pode escolher na hora da prestação do serviço, Desses né? 4 milhões aí, você coloca É, quantos cremação, assim, se hoje, puder. assim, sendo sincero, praticamente quase todos os produtos nossos já contemplam a cremação. A gente dá essa opção de escolha para o cliente. E basicamente a maior limitação que tem é a limitação mesmo Da da escolha infraestrutura, da depois. geografia, porque tem cidades ainda, né, e locais ainda que não existem, né? Assim, você não tem a opção, às vezes você tem que fazer um translado ali, às vezes de 200, Uhum. 300, 400 quilômetros para chegar numa cidade que tenha cremação. Então, hoje acho que talvez a limitação esteja mais ligada à parte de infraestrutura do que, né, algum tipo de resistência à opção e tal. Porque o Entendi. cliente escolhe, enfim. E o Lucas, aí voltando na parte do business, né? Você construiu o Zelo, né? Vocês, né? Através de uma estratégia de aquisições, né? Eu queria que você contasse um pouco essa história, né? Legal. Quantos empreendimentos tinham no início? Como é que você contou um pouco, né? Dos seus parceiros iniciais e depois como é que foi o desenho desse plano de crescimento? Legal. Segundo a gente conversava antes, né, vocês adquiriram 55 empresas, né? Exato. E falar como foi isso na prática, como é que você achava como é que você escolhia qual empresa você ia, como é que você abordava, você e o Lucas, né? Aham. É, e conta um pouco dessa história e, por fim, como é que integra essa turma toda, né? Boa. Assim, eu acho que um fator muito importante para o grupo ter, né, tá aqui hoje, eu acho que foi o fato do Márcio Lacerda, à época prefeito de Belo Horizonte, ter iniciado um estudo da PMI aqui em Belo Horizonte, Uhum, pensando talvez em conceder para iniciativa privada, né? E na época eu já trabalhava, né, no cemitério aqui na região metropolitana, essas empresas que começaram o Grupo Zelo usavam os cemitérios públicos de Belo Horizonte e falaram, pô, e aí? Se isso aqui privatizar, será que o preço vai subir? Como é que a gente vai fazer? Como é que, pô, será que a gente vai conseguir viver nesse mercado, né? Porque no nosso setor a escala é importante. Que eu consiga entregar, às vezes, mais qualidade para o cliente, quanto mais cliente eu tenho, mais eu consigo oferecer, né? sem dúvida. Então, hoje a gente tem um prédio, por exemplo, aqui na Avenida do Contorno, de quase 4.000 metros quadrados, que a gente conseguiu montar uma central de velório, com 7 velórios, com serviço de buffet, com ar-condicionado, com uma sala de cerimônia de despedida e tudo, exatamente porque a gente conseguiu unir essas empresas, conseguimos ter uma carteira de clientes que eu conseguia, né, assim, entregar Uhum, essa infraestrutura, né? é. Então, eu acho que a tese, eu acho que tem muito essa questão, né, da união de fato fazer sentido e a gente conseguir entregar mais para o cliente e o cliente recebendo um benefício melhor, ele ia valorizar ainda mais o plano e valorizar mais. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: quando você vai escolher um plano de saúde, Uhum, muitas vezes você escolhe pela rede credenciada. Então, assim, quais são os hospitais, né, que eu tenho é, direito? Quem são os médicos que vão poder me atender?
E no nosso setor eu acho que é algo parecido, né? Então, assim, pô, mas eu vou fazer um plano, vai pagar ali, o cliente às vezes vai pagar durante muito tempo, mas, pô, quais são, né, os cemitérios, né, que esse grupo Uhum. tem? Como é que está a estrutura física? Como é que é a frota de carro? Qual que é a saúde financeira desse grupo? Então, isso para a gente foi muito importante. Então, eu acho que essa crença que todos eles tinham, de fato, que a união das empresas deles iam conseguir entregar uma melhor qualidade de serviço para o cliente, foi o principal da Arrive. Tá. Tinha uma questão também sucessória, né, que eu acho que é Uhum. importante, porque como as empresas eram muito empresas familiares, eu falei, pô, e eu montei esse negócio, eu estou ficando mais velho, amanhã eu não estou aqui, É. e se eu não tiver mais para quem passar, e se meu filho não quiser tocar esse negócio, pô, Hum. mas tem muita gente aqui, né, tem uma responsabilidade grande cuidar desse tanto, Uhum. né, de todas essas pessoas que estão aqui dentro. Eu não posso simplesmente falar, não, agora vou fechar minha empresa aqui, porque, né, como é que é isso, né? Então, essa questão da sucessão, eu acho que também foi algo importante, né, da gente conseguir, né, ter uma visão mais perene da empresa, né, uma visão mais sustentável. Eh, e aí, o modelo nosso inicial partia pelo próprio dono, né, o próprio empresário que ia se juntar ao grupo, poder escolher a forma que ele queria entrar. Ah, não, eu quero que você me compra, me dá um pouco de dinheiro aqui, porque de fato, né, eu quero aposentar, eu não tenho ninguém aqui para tocar esse negócio, né? E outras pessoas, não, pô, eu tô bem, tô novo, quero tocar esse negócio, quero passar isso para meus filhos e tal, então, mas eu acredito na tese, então eu quero receber em ações. Então a Entendi. gente tinha um pouco esses dois É um modelos misto de dinheiro e ações. e ações, e hoje a Uhum. gente tem uma preocupação muito grande também, né, de olhar também muito o perfil dessa pessoa que vai estar ali com a gente, que vai estar tocando essas unidades, que vai estar fazendo parte do grupo. Então, eu acho que principalmente nos últimos anos a gente começou a olhar também um pouco mais essa questão, né, do gestor, né, ele como gestor, eh, Entendi. E a tocar pessoa tocar continua. as Você foi lá operações. adquirir uma cidade, né? Um cemitério numa Uhum. cidade. Uhum. Aquele sócio ali continua tocando aquela unidade? Como é que é? Isso. Inicialmente sim, Sim, né, assim, entendi. acho que esse foi o grande modelo. Uhum, E aí a gente começou a investir muito em capacitação, Uhum. em BI, uhum, em olhar indicador. Então, é um negócio muito legal. Por exemplo, assim, a gente está fazendo um orçamento agora para o ano que vem. uhum, Então, cada unidadezinha dessa, né, que é a questão do NPS que eu te falei que é algo importante, Uhum. manda uma pesquisa de satisfação para o cliente. E ali o hum. cliente fala o que ele acha que está muito bom, elogia. E às vezes também, pô, acho que podia colocar um ar-condicionado melhor que o ar-condicionado que está fraco. Esse nível de detalhe que ele escreve e toda a alocação de CAPEX, nosso investimento que a gente vai fazer, é Uhum. escutando o que o cliente está falando para a gente. É legal. Então, assim, se ele está achando que às vezes na cidade não tem um cemitério adequado, que né, o cemitério que está ali não atende, pô, será que a gente consegue resolver isso aqui? Como é que a gente, né, pode resolver? Pô, às vezes Ampliação, ampliar, fazer melhorar a um novo. infraestrutura. Então, isso É. tudo é muito E baseado. em todos vocês compraram o controle? O percentual do que vocês compram? Exato, assim, a ideia foi, assim, quando a gente foi analisar o modelo de consolidação, você tem modelos onde que de fato você traz 100% e todo mundo vira sócio do todo, e você tem modelos onde você compra uma participação relevante e os sócios ficam aqui embaixo. No nosso caso, a gente achou que faz muito sentido, né, todo mundo subir, ser sócio do todo, porque senão você ia ter um problema um pouco de barreira geográfica, né? Imagina só, você compra um plano aqui em Belo Horizonte, mas infelizmente talvez você vai precisar de usar ele, sei lá, em São Paulo, no Rio, aí como é que faz? Aí Sim, é o calador. Uhum, Então, questão da integração. e aí às vezes sua operação está aqui em Belo Horizonte, você quer expandir a sua operação. Aí eu vou falar, pô, não pode expandir porque. Então a Uhum. gente teve sempre uma ideia do seguinte, pô, todo mundo é sócio de tudo, todo mundo é responsável pelo todo, nós temos que dar a mão aqui, andar junto e Uhum. fazer o melhor para todo mundo, independente se às vezes vai ser mais difícil para um, mais difícil para outro, mas um pensamento muito nessa linha, assim. Por isso que a gente escolheu esse modelo, sabe? Sim. E como que é para você lidar com essa galera toda? é. O desafio. É, assim, é algo Vamos dizer, que você que é o coordenador ali da turma, né? É. é, pô, essa pergunta é boa, assim, e por incrível que pareça, assim, meu ponto de vista funciona super bem, assim, né?
Lógico que à medida que vai escalando, né, às vezes você tem que ir, né, o que a gente aprendeu muito é que nesse processo de crescimento da empresa você vai enfrentando várias fases, desafios diferentes. Uhum. Então eu falo muito, não necessariamente o que funcionou às vezes em 2020 vai ser o que vai funcionar em 22, que é o que vai funcionar lá em 25. Então a gente também tem que ter Sim. essa autocrítica. Mas até hoje, assim, todas as decisões que a gente tomou no âmbito do Conselho das Assembleias foi com 100% de consenso. Então, assim, esse para mim é o principal Isso aí driver, assim, que sim. você fala, não, mas por que você está falando também isso aí? Porque até agora a gente não teve Hum. nenhuma decisão, nenhum tipo de O dificuldade NPS que a dos gente não acionistas conseguiu. está 100%, está 100, né? Assim, eu não estou falando que Tá- não exista problema e que às vezes É, eles estão felizes, mas o que eu acho que é muito importante é a gente chegar num acordo e Sim. conseguir todo mundo tá assim, não, cara, estamos juntos nisso aqui, esse aqui que é o caminho, vamos. Então, isso é algo importante, né? É, mas algum deles está na gestão da holding, vamos dizer assim? tá, a É, gente tem uns, por exemplo, que tem um cargo de diretor, né, operacional, que está ali mais no corporativo. Você uhum, Além tem de alguns que tocar têm um o papel negócio. mais regional, né? entendi. Você tem os próprios executivos, às vezes, que vieram também de mercado, que também Aham. hoje têm ações e, enfim, que acreditam no projeto. E o IPO vai sair? Como é que é? Então, assim, eu acho que a gente quando montou o Zelo lá atrás, eu falo que a gente tinha alguns sonhos, né? Eu acho que o primeiro, eu acho que o mais importante era fazer com que o negócio funcionasse e desse certo. Uhum, Porque quando a gente começou muito pequeno e tal, e outros players, até investidores, né, financeiros e tal, tentaram fazer isso e o negócio não deu certo. Então, acho Uhum. que o primeiro grande objetivo era fazer o negócio dar certo. Então, assim, consolidar o negócio, deu né? certo. Deu Eu acho que certo. assim, É, né, passou essa fase. passamos essa fase. É, o segundo era de fato ver se a gente conseguiria também escalar, né? Pô, beleza. Não pelo fato de você ter juntado essas 4 empresas aqui, não significa que você vai conseguir continuar crescendo nesse Uhum. negócio, né? Então, esse desafio de escalar, né, eu acho que a gente venceu ele também. Quando você fala da questão do IPO, ou de um evento de liquidez, enfim, por que que ele era algo que a gente, né, chegou a pensar e algo que estava nos nossos planos? Porque ele ajuda a resolver um problema de sucessão, basicamente por conta disso. Uhum. Porque, não, então todo mundo vai vender, o pessoal quer. Como é que é isso, né? É porque a questão da liquidez é algo importante, porque às vezes você, né, você fala assim, Vendeu a pô, eu ação. estava aqui, eu quero vender. Às vezes a pessoa que está chegando fala assim, não, eu quero é comprar mais. Então, Uhum. eu acho que essa questão da liquidez talvez seja algo que a gente precisa, de fato, ainda um objetivo que a gente precisa endereçar. O IPO acho que pode ser um caminho, eu acho que existe outros também, Uhum. mas de fato nós estamos no Brasil já há 3, 4 anos sem nada, né? Então, assim, Tá todo mundo. tá todo mundo, eu acho que os últimos foram em 21, nós já estamos indo para Sim. 2025, então 4 anos, acho que é uma dos períodos assim, Sem né, nada, né? Mais fechados para chatos IPO, né? para IPO. É. Então, Os investidores principais são esses 4 iniciais, dessas empresas iniciais? não, então eu Não. acho que a gente tem 2 tipos, né, assim, de Aham. investidores no Zelo. A gente tem sócios, vamos chamar assim, operadores, Uhum. que é a pessoa que idealizou o negócio, que entrou com o negócio dele para dentro do grupo, e a gente tem sócios que aportaram capital de fato e estão ali dentro. Aham. Uhum. Então a gente tem os De 2 outros sócios. ramos de De economia, de outros outros business, ramos, né? né? A gente tem ali tipo um family and friends que a gente chama, são pessoas Sim. próximos que acreditaram no sonho, que contribuem Uhum. demais. A gente, em 2020, a gente recebeu um fundo mesmo de private equity como sócio. Uhum. Hoje eles têm uma participação muito importante na empresa também, então aportaram Foi outro tipo de cashinho ou deu para visão. dar liquidez para algum desses? Não, praticamente tudo cashinho. Tudo Então, cashinho? assim, interessante, né? E tem algum mercado secundário, às vezes um comprando o outro? Se às vezes o cara quer sair, o outro fala eu compro. Então, como a gente já está com 7, 8 anos, né, assim, de existência, eu acho que Uhum. começa assim a surgir algumas coisas nesse sentido, né? Às vezes de sócio entre sócio querer negociar as participações. A gente a gente já foi muito abordado também por outros fundos, às vezes investidores estratégicos. Então, assim, eu acho que existem outras opções assim. Acho que pode ser um caminho aí de fato para o futuro aí. Talvez falta ainda esse objetivo aí. A gente não sabe como Sim. vai atingir, mas eu acho que nós vamos atingir, porque o negócio tá indo bem, né? É, Sim. já tem escala, É, né? Já Já tem. no tem escala. Brasil, qual que tá o posicionamento do grupo aí? Hoje a gente tem 4% do Aham. mercado brasileiro, então assim, ainda é um market share muito pequeno, né? Uhum.
SCI hoje, que é a maior empresa do mundo hoje, que é uma empresa americana, para vocês terem ideia, ela tem 16% só do mercado americano, né? Então, assim, a gente Sim, é um mercado ainda muito pulverizado, sim. Mas vocês né, são os com maiores vários do players. Brasil. Hoje a gente é o maior player hoje do Brasil, assim. Uhum. E vocês pensam em ir pra fora? É, eu, assim, as perguntas boas, você sabe que a gente tem que parar e pensar, né, no que vai responder. Mas por que, assim, que eu falei que eu queria parar e responder? Porque eu acho que tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? Sim, Principalmente para que a gente melhore cada vez mais a experiência do o cliente. Então, o modelo. principal objetivo meu é melhorar cada vez mais a experiência dos clientes que acreditam na gente, né? A gente fala lá que é muito fácil o nosso negócio deixar de dar certo, dar errado. Basta, basicamente, que cada um desses clientes nossos fala assim: eu não estou satisfeito com o serviço do Zelo, eu vou para outro aqui, porque você tem várias empresas hoje no segmento. Então, assim, Uhum. Sim. né? Então, tem essa preocupação minha ainda, eu acho que de melhorar um pouco ainda Subiu o mais o NPS Zelo ali pra aqui. Eu acho que 90. o Brasil ainda é muito grande, né, gente? Assim, Sim. é quase uma Europa isso aqui. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita aqui. Mas tem um ponto lá de fora que eu acho que poderia ajudar muito aqui, que é o custo de capital. O Uhum. custo de capital, você ter acesso a capital hoje, para o nosso setor é muito importante, porque você precisa investir na infraestrutura também, Uhum. né? Então, assim, você precisa de ter uma frota de carros grandes, você precisa de ter bons prédios, uma boa infraestrutura, né? E para você ter isso, você precisa de recurso, né? Num país, às vezes, que você tem uma taxa de juros mais elevada, dificulta um pouco você ter Uhum. acesso a esse capital. E lá fora, talvez, se você começa a ter uma operação relevante lá fora, você começa a ter acesso, né, a capital numa taxa muito Tranquilo. diferente do que você tem Sim. aqui, que você conseguiria talvez resolver também essa questão aqui, né? Mas aí tem um outro dificultador que talvez lá fora, para ter esse mesmo modelo de negócio, que é o que a gente acredita, né, que muito focado o cliente não ter que desembolsar nada no momento que ele precisa, né, de poder ter o plano. Lá fora você tem alguns países que a questão do plano ela não existe. Então, assim, a seguradora é que tem o produto dela lá, que é como se você pagasse o seguro, e aí sim, na hora que você precisa e tal, ela paga a empresa de assistência. Então, tem a questão regulatória lá de fora também, que acho que é importante achar talvez um país que a gente consiga, de fato, colocar o modelo de negócio que a gente acredita, né? Uhum. Então, para impulsionar ainda mais esse crescimento seu, que eu consideraria já acelerado, né? São esses dois, se eu me corrija se eu estiver errado, que é o acesso ao recurso, né? O custo do capital, e também que você mencionou no início a questão regulatória, né? A dificuldade, o entrave ali burocrático, em termos de, Isso. de, de, de cada município ter a sua forma ali a forma de você costurar o modelo, né? Se vai ser por É. licitação, se vai ser concessão, né? E Permissão. tem outras coisas que a gente começa a estudar também, né? Até a questão de produtos também. Pô, será que eu consigo vender outros produtos para meus Uhum, clientes? Uhum. Tem algum outro serviço, né? Porque a gente foca muito na assistência, né? O negócio que a gente quer fazer bem é assistir bem o cliente, atender bem o cliente. Então, tem alguma coisa que a gente conseguiria fazer também, talvez com nível de excelência diferente, né? Que eu consiga atender o cliente muito bem. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Tem gente que vira para mim e fala assim, pô, será que seguro de vida, por exemplo, né? Então, às vezes eu faço É. uma parceria com a seguradora e distribuo um produto de seguro de vida. Assim, pô, mas assim, eu tenho que ter um nível, eu tenho que fazer uma parceria com a seguradora, talvez, que eu consiga fazer algo que ninguém faz, com a qualidade melhor, que o cliente sinta, né, melhor atendido. Será que a gente consegue montar, né, algum produto, alguma coisa nesse sentido também, né? Então, a gente deixar de ser talvez uma empresa só olhando para o mercado de DFQ, mas uma, uma empresa olhando o nosso cliente um guarda-chuva, né, um pouco mais amplo. uhum, Então, também é uma outra forma de crescimento, é algo que a gente tem refletido, a gente tem pensado e pode ser um caminho grande, principalmente na hora que você olha o mercado lá fora, por exemplo, o mercado europeu, as empresas, várias seguradoras nasceram com o modelo desse, né, de funerária, às vezes atendendo o produto funerário como sendo um produto, e hoje são grandes grupos que têm um É. portfólio de produto muito amplo. Tem uma É, sinergia de venda muito alta, né? é, Entre esses dois seguro de produtos. vida. Com certeza. A partir do momento que o cliente, né, começa
confiar, ter um bom relacionamento com a sua marca. Acho que E o Lucas, toda empresa que cresce rápido tem muito desafio, né? Você não só adquiriu 50 empresas em 7, 8 anos, que é um tempo relativamente curto, foi de 0 a 3.000 funcionários. É, é um desafio cultural, um desafio de processo, um desafio com D maiúsculo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e citasse eh, um exemplo, né? O principal desafio que vocês viveram nesse período, é, para inspirar aí alguns empreendedores que podem estar passando ou já passaram desafios similares. legal. Pô, vou falar o que me marcou muito, né? Assim, então, a gente, a gente em 2021, a gente estava vindo, né, a gente fez quase 21 aquisições, foram quase 2 aquisições por mês durante o 21, então nós crescemos muito rápido. A gente era uma empresa que operava basicamente aqui no Sudeste, a gente foi para o Nordeste, o custo de capital estava muito baixo, então a gente estava vindo de um juros muito baixo e tal. E aí a gente entra em 22 com a taxa de juros ali saindo de 5 para 14 quase. Uhum. Então a gente começou a ter uma preocupação de fato, né, com a alavancagem, com essas coisas, com esse crescimento. E a gente precisou de fazer com que essa sinergia, né, que quando eu falei ali de junto, de fato, a gente ser mais forte, conseguir entregar um melhor resultado para o nosso cliente, que a gente conseguir de fato fazer. Então, a integração dessas 21 empresas que a gente fez e ali em 2021, né, que nós tivemos que fazer em 22, 23, ficamos quase 2 anos integrando esse tanto de empresa aqui no grupo, essas praças muito distantes, né? Uma coisa é você gerir uma empresa que está aqui pertinho de você, que você pega um carro e fala, não, vou lá ver isso aqui que está acontecendo. Depois você tem que pegar um avião aqui e ficar 2 horas e meia, às vezes viajando para ir lá para entender uma cultura diferente, um mercado diferente, uma concorrência diferente. Uhum. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ali 22, né, foi um ano de desafio nosso, que foi exatamente um ano de integração de todas essas empresas, né? Entendi. Grande E, parte delas. e equipe? Como é que você fez? Então, a equipe, talvez eu acho que seja um ponto forte, assim. Eu acho que a gente tem uma equipe muito boa. Uhum. A gente tem nos valores nossos essa questão da ética, da integridade, profissionalismo, transformação, né? E a transformação, eu acho que todo mundo que está lá sabe que não é fácil, né? Você sair da sua rotina, né? E ter que cada ano talvez se reinventar, tentar, né, buscar coisas novas e tal. E eu acho que muito de ter profissionais lá dentro que tinham essas características, né? De acreditar no propósito do grupo, né? De atender bem. Então, por exemplo, para falar um negócio que eu acho que foi muito legal, assim, no dia de finados, todos os nossos funcionários vão para os nossos cemitérios atender os clientes. Pessoal do corporativo, financeiro, todo mundo vai lá, né? Serve uma Interessante. água, ajuda e tal. E a gente vê eles voltando assim, ninguém acha ruim de trabalhar no sábado para fazer isso. Aham. Então, eu acho que esse sentimento muito ali da equipe, né, de estar muito ligado a esse propósito, é que fez com que a gente conseguisse chegar lá. Então, e muita gente boa, né? Então, a gente teve pessoas que vieram de outros setores, né? Às vezes, né, muito mais que a gente fala assim, né? Com apelo, às vezes até muito maior do que o nosso setor tem, mas que de fato acreditaram nesse propósito e ao mesmo tempo também uma vontade muito grande das pessoas que vieram muito desse setor de transformar esse setor, de mudar, de melhorar. Então Uhum. essa parte da equipe aí eu acho que foi algo também que a gente acertou bastante assim. A turma que está lá com a gente é a turma muito boa que ama o que faz, né? Sim, É. perfeito. Eu acho que queria falar um pouco ainda do. É porque é tabu para mim ainda também, mas a parte comercial sua, né? Boa, Como é que é vender esse produto? legal. É, e é um produto diferente, né? Isso. Como é que vocês fazem? Como é que é o processo? É um time próprio? É Boa, direto, indireto? Quais canais vocês utilizam? boa, boa. Não deixa de ser uma.
uma forma, depois da integração, é um destaque seus, né? Vocês Sem vendem dúvida, bem, né? sem dúvida. A gente tem hoje mais de 700 pessoas na equipe comercial nossa. Então, assim, Nossa, mais dos 3.000 funcionários, assim, é uma a máquina de venda máquina é de mais venda. do que Um muita quarto. empresa. Assim, e todos são funcionários próprios, assim, né? A gente Sim. praticamente não tem venda terceirizada. Já é um ponto. O principal canal nosso ainda é o vendedor porta a porta. Então, grande parte desses vendedores trabalham com indicação. Então, a maior indicação que a gente tem de venda é na própria prestação de serviço que a gente faz. Então, a gente presta quase 4.000 serviços funerários por mês. As pessoas se sentem bem atendidas. E aí, as pessoas que vão ali, né, no velório, falam assim, pô, né, impressionante, qualidade legal, produto legal, bem atendida, a família ficou satisfeita. E esse vendedor, que ele trabalha exatamente esse público. Então, Uhum. geralmente, o lead, né, e a venda vem ali, Mas tem dessa alguém no força. velório ali da equipe comercial de olho Geralmente, nisso? geralmente, assim, a gente tem não uma pessoa da equipe comercial, mas a gente tem um cerimonialista ali que anota, pega as indicações. Entendi. Às vezes, quando a gente tem uma ligação muito próxima, às vezes, do cliente com o nosso vendedor, nosso colaborador da equipe comercial, e muitas vezes esse colaborador, ele também vai para ajudar na prestação de serviço, para estar ali junto com a família, que tem um Entendi. relacionamento, né, às vezes até de intimidade mesmo, né? Legal. Com o cliente. Então a gente também vai para ajudar, né? Ele vai para Eu falo, ajudar e fecha mais uns ah, 2, 3 eu contratos. falo assim, eu falo que essa questão, porque Interessante. a gente fica falando isso, fica parecendo que né, fala assim, é uma, é, eu queria só passar como é que isso é intenso, né? Assim, há muitas vezes quando você contrata um profissional para vir trabalhar com a gente, principalmente da área comercial, que não conhece nosso segmento, a pessoa entra e fala assim, ah, será? Às vezes está ali mais por conta do emprego, assim. Certo. E eu falo que é o seguinte: no dia que a gente faz o primeiro serviço para aquela carteira do cliente, aquilo muda. Porque na Passa a hora da acreditar. execução do serviço, ele passa a acreditar, porque geralmente a família manda um depoimento agradecendo, falando, né? Pô, importância, pô, obrigado, deu tudo certo, isso, isso. Aí o vendedor ele começa a acreditar ainda mais naquilo que ele está vendendo. Que legal. Então, essa questão né, de como que essa Sim. venda acontece, né? Que você E está falando. diferentemente do seguro, vocês não trabalham com a figura do corretor que vende para vários, é o vendedor próprio mesmo, Tanto né? assim, muitas vezes, assim, o melhor investimento para a gente do que, às vezes, anunciar em mídia, seja on, seja off, é você chegar numa região, às vezes, que você não está, a gente fala que abre mão da carência. É como se eu vendesse um produto, o cara pagasse aqui 40, 50 reais, amanhã eu vou lá, precisou, amanhã eu vou lá e faço serviço. Porque aí, na hora que você mostra a qualidade do seu serviço, a pessoa, nossa, que legal, então eu vou. Então a gente fala que a melhor forma da gente crescer é Uhum. prestando um bom serviço, então é um pouco que alimenta essa equipe Uhum. comercial nossa. Então, além desse canal desses consultores, a gente também tem uma equipe lá de telemarketing, hoje a gente já tem um produto para as empresas, né, que a gente começou a ver também, principalmente na pandemia, a gente começou a ter empresas nos procurando, porque, pô, eu atendo um funcionário meu aqui no Nordeste, tem uma qualidade de atendimento, no Sul outra, do Sudeste outra, pô, eu queria fazer um plano com vocês, para vocês Corporativo. darem esse mesmo Padronizado. padronizado na prestação de serviço, então é outro canal que a gente tem. E a gente Hoje é também pequeno ainda o corporativo comparado com os 4 milhões de clientes? ainda mas é o que mais cresce hoje. Uhum. Legal. Assim, Normalmente a onde que galera fecha a diretamente. gente tem o maior taxa de crescimento hoje está aqui. Legal. E cada É, cliente vem com várias vidas, vamos chamar assim, né? exato. Sim. Legal. E também tem um canal muito focado mais na classe A e B, um vendedor com outro perfil, geralmente veio do mercado ali de seguro, de Eu banco. gostei muito dessa pegada do comercial acompanhar o Isso. cliente, né? E isso, tipo assim, geralmente as empresas têm o comercial, ele passa a bola para alguém que vai operar. E ali, esse cara, ele fechou a venda, ele acompanha a entrega. Isso gera essa conexão e a qualidade, né? Então, muito É, interessante isso. a preocupação nossa é essa, porque assim, meu celular, por exemplo, ontem mesmo tem uma pessoa que trabalhou comigo, muito querido, um diretor comercial nosso, ontem ele perdeu a mãe dele. Então, assim, você se coloca no lugar dele,
Você quer É. que ele esteja bem, e eu tava lá, liga pros meninos o tempo inteiro, pô, deu tudo certo, liga, e olha, pô, mano, isso aqui e tal, deu tudo certo. Então, Uhum. assim, Preocupa mesmo. a gente de fato preocupa É, não, isso que com é o serviço, né? a qualidade que você comentou, É, né? e a gente quer ainda melhorar isso ainda mais, né? Então, na hora que você, pô, questão de ISO, padronização de processo, Uhum. controle dentro de cada processo operacional, como é que você deixa esse processo ainda mais fluido. Então, acho que essa vontade de querer melhorar cada dia, de transformar e tal, que faz com que esse crescimento aconteça, né? Excelente. Vamos encerrando? É, foi top aqui, te agradecer, viu, Legal, Lucas? boa. Muito obrigado pela presença. Eu que E foi agradeço aí de uma poder explicar um É, pouquinho, né? passou rápido Desmistificar, né? demais. desmistificar. O É, setor e tal. Sim, não, mas foi top demais. Acho que deu para ter um overview muito bacana do setor, dos desafios que você enfrentou, do potencial de crescimento que você tem pela frente. E parabenizar aí por todo esse trabalho Obrigado. à frente aí do grupo. E vamos conversando. Beleza, queria obrigado. só que você, se você quiser, deixar uma mensagem final, né? Até falar um pouco do futuro, do mercado, do Zelo. E já de antemão te agradecendo aí pela presença. Muito obrigado. Bate-papo muito bom, passou rápido Legal, legal. e muito construtivo. Eu acho que assim, talvez a mensagem que eu queria deixar assim, né? Eu falo que talvez daqui a 10, 15 anos, assim, na hora de olhar um pouco para trás, conseguir saber que a gente ajudou a mudar um pouco esse setor, né? Melhorar de alguma forma, né? Eu falo que é ter orgulho, porque tem muita pessoa que trabalha no nosso segmento que às vezes sofre muita brincadeirinha, preconceito, pô, isso e tal. Eh, então, de fato, de conseguir transformar isso, né? E que o pessoal de fato tem esse reconhecimento, né? Uhum. Então, dando alguns exemplos aqui, na pandemia aí a gente viu muito setor, né? Assim, nossa, que esse setor é essencial, arruma EPI, arruma não sei o quê, a gente lá, mas, pô, ninguém lembrou da gente, né? A gente precisa desse equipamento de segurança também, nós não podemos parar, estamos aqui, negócio Sim, essencial, muitas coisas até a gente fica um pouco esquecido. É. Então, um pouco talvez disso aí, dessa mensagem, é conseguir mudar, né, esse setor, escolhi fazer isso aqui, é o que de fato eu quero fazer, que eu me sinto bem fazendo. Espero também que quem esteja assistindo aí tenha uma missão, um sonho, também consiga fazer, corra atrás, né? A gente sabe que nunca é fácil, É. muito difícil, tem que ter a casca grossa ali, é, mas que depois eu acho que é isso é aprender. que fica, né? É, Sim, Então, assim, mas, é muito mais a jornada do que o objetivo final só. mas com certeza, vocês já estão fazendo história. Eu acho que o nome do Grupo Zelo dá orgulho, você empreendendo bravamente aí desde o início. É um exemplo para Ó, muita gente que com uma boa ideia e muita transpiração, né, a gente ó, consegue gerar valor para a sociedade e para nós mesmos também. Mas é um exemplo para Minas Gerais. A empresa está representando aí, o estado está obrigado. crescendo e prestando um bom serviço e que cresça muito e prospere Obrigado, cada vez pô, mais. prazer aí Hum. estar aqui. Obrigado novamente aí, valeu né? demais. Obrigado a todos aí também que estão Isso aí, assistindo a gente. pessoal. Tamo junto, um abraço aí, até o próximo episódio. Valeu!